Seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, lá no capítulo 11. Nós vamos ler os versículos de 33 a 36. Essa mensagem ela foi ministrada agora no último dia 12, domingo, e nós temos aqui como intenção sempre transmitir esta mensagem, principalmente para aqueles que não puderam estar presentes em nosso culto presencial, mas também aquele público-alvo que nós temos de pessoas que estão distantes. Pela graça de Deus, essa mensagem, inclusive, tem atravessado os oceanos. Glória a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36, diz assim a palavra do Senhor. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Só lhe deu glória, ou seja, somente a Deus a glória. A palavra glória, ela significa magnificência, significa honra, significa excelência, esplendor. A glória de Deus é manifesta através de seus atributos. Deus é glorificado nos atos da sua criação, na criação de todas as coisas. Deus é glorificado na sua providência, na manifestação da sua graça. Jesus Cristo é a expressão da glória de Deus ao mundo. Lembra-se de Hebreus capítulo 1, versículo 3? O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Quando o apóstolo Paulo explica aos romanos a nossa justificação pela fé, é do que trata o início da carta aos romanos e também boa parte dessa carta aos romanos, a nossa justificação pela fé em Cristo, e apresenta o plano de salvação em Cristo para a humanidade. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos irmãos, aos cristãos que estão em Roma, ele expressa essa linda exclamação no início do capítulo 11, a partir do versículo 33. Esse lindo cântico de louvor, de adoração a Deus. Um cântico de louvor que exalta a Deus, que é soberano nas suas ações, expressando a sua vontade. O Deus Todo-Poderoso que tudo tem, que tudo pode, o Deus presente que vivo está, e cabe a nós glorificar a Deus por todas as coisas, render graças a Deus, glória a Deus, aleluia. O livro foi escrito provavelmente em 57 depois de Cristo, uma carta escrita para os cristãos que está em Roma, que evidencia a justiça de Deus. Portanto, somente a Deus a glória. Uma carta escrita para os cristãos em Roma. Essa carta ela vai externar gratidão a Deus por tão grande salvação em Cristo Jesus, mas também ela explica isso. Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos os que estão em Roma, são amados de Deus e chamados para serem santos. Então, Paulo começa fazendo um retrospecto do estado espiritual de toda a humanidade, ou seja, judeus e gentios, que eram os povos da época, são igualmente pecadores e precisam de salvação.
E no capítulo 1 ele fala sobre a ira de Deus contra a humanidade e informa que a incredulidade das pessoas é um grande mal. Incredulidade é quando não se crê. Informa também que os seres humanos, sem a percepção natural de Deus, são indesculpáveis. É o que afirma Romanos capítulo 1, versículo 20. No capítulo 2, o apóstolo Paulo fala do justo juízo de Deus e informa que ninguém é justo ou possui justiça própria. Nos capítulos 3 e 4, Paulo fala sobre a manifestação da justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem sem distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. No capítulo 3, nos versículos de 9 a 10, tanto judeus quanto gentios estão debaixo de pecado. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Paulo informa que a salvação ela foi concedida por Deus mediante Jesus Cristo na sua obra de redenção na cruz. Somente em Cristo nós temos perdão de pecados e libertação do poder do pecado e da morte, ou seja, a segunda morte, que é a separação. Mas Cristo nos libertou. Glória a Deus, aleluia. E a condição prévia para a salvação é a fé em Cristo. Condição esta possibilitada pela união com Cristo na sua morte e na sua ressurreição, em função da presença do Espírito Santo, o qual passa a habitar no cristão que crê em Cristo pela fé. No capítulo 4, nos versículos de 18 a 22, o apóstolo Paulo nos lembra que por Abrão ter crido nas promessas de Deus pela fé, isto lhe foi creditado como justiça. Paulo então explica aos romanos sobre a aliança de Deus, o pacto de Deus em Abraão. Lembra-se, Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. O Paulo vai explicar sobre o futuro de Israel, a nação escolhida por Deus a princípio, e o plano de salvação para Israel. E a extensão desse plano, ou seja, o que Deus está informando em Abraão é que bendito será em Cristo, ou seja, bendito será através de você todas as famílias da terra. Essa é a abrangência do plano de salvação de Deus. A bênção de Deus, ela passa a ser estendida a todas as famílias da terra, pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, Romanos capítulo 4, versículo 25, o apóstolo Paulo nos informa que Jesus Cristo foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Nos capítulos 5, 6 e 7, Paulo nos informa que nós então passamos a desfrutar de paz e alegria, pois assim diz a palavra do Senhor. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Antes estávamos mortos em Adão. Agora passamos a ter vida, passamos a viver em Cristo. Fomos libertos do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós. Você pode até me perguntar, por que pecamos então? Resposta: porque ainda somos influenciados pelo pecado, ou seja, nós decidimos pecar. Porém, nós precisamos lutar contra a nossa natureza, que é pecaminosa. Há ainda uma guerra dentro de nós. O velho homem ainda aqui está. Enquanto neste mundo nós estamos sujeitos ao pecado. Mas o Espírito Santo que habita em nós, precisa ser alimentado por nós para que ele prevaleça e para que a gente possa vencer, porque maior é o que está em nós. Nos capítulos de 8 e 9 e 10 também dessa carta aos Romanos, o apóstolo Paulo nos orienta: vivam pelo Espírito, pois o Espírito Santo de Deus habita em vós. Façam morrer a vossa natureza terrena. Somos mais que vencedores. Deus age em todas as coisas ao nosso favor, é o que nos informa Romanos capítulo 8, versículo 28.
Nada vai nos separar do amor de Cristo, é o que nos informa Romanos capítulo 8, versículo 35. E no capítulo 9, o apóstolo Paulo reproduz as palavras do Senhor em Moisés. Capítulo 9, versículo 15. O Senhor assim nos informa: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. No capítulo 9, versículo 16, portanto, nós vamos entender que não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Salvação é obra de Deus, salvação vem de Deus. E nós precisamos aceitar a soberania de Deus, não discutir a soberania de Deus. No capítulo 10, o apóstolo Paulo declara aos irmãos um desejo e oração da sua parte para com Deus, que Deus deseja que todos sejam salvos. E Paulo informa que não há diferença entre judeus e gentios, pois Deus é Senhor de todos. E orienta os irmãos a fazerem profissão de fé em Cristo, para que sejam salvos, confessando com a sua boca que Jesus é Senhor, crendo no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Romanos capítulo 10, versículo 9. Capítulo 11, o apóstolo Paulo nos apresenta a sua conclusão sobre a obra de salvação de Deus para com Israel, a igreja atualmente, nos informando que Deus é misericordioso para conosco. Romanos capítulo 11, versículos de 25 a 36. Deus permite a conversão dos gentios e ainda informa em 11, 26, que todo o Israel, ou seja, toda a igreja hoje, ela será salva pela fé em Cristo. Depois de contemplar esse grande plano de salvação de Deus para com os judeus e gentios, o Paulo não tem como fazer outra coisa a não ser entoar um grande cântico, um hino de louvor, um hino de adoração ao Senhor. E o apóstolo Paulo nos orienta a uma postura, vejam só, postura essa a qual deve ser a de todo e qualquer cristão. É quando nós passamos a enxergar os propósitos da graça transbordante de Deus aqui na sua palavra, pela interpretação da sua palavra. Essa riqueza em sabedoria de Deus, essa riqueza em conhecimento de Deus. E é justamente essa profundidade, essa riqueza em sabedoria e conhecimento que deixa o apóstolo Paulo tão admirado, tão espantado, atônito. Amém? Eu gostaria de concluir com você, aplicar com você, informando que os planos de Deus nunca são e nem serão frustrados em nossas vidas. Os seus propósitos nunca deixarão de ser cumpridos. A salvação ela foi planejada por Deus, ela foi executada por Deus e será consumada por Deus para que toda a glória seja Ele. Do começo ao fim, a nossa salvação é a obra exclusiva de Deus. Foi Deus quem nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Fomos salvos pela graça de Deus, para a glória de Deus, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Que o nosso coração nesse momento se renda a isso, que o nosso coração possa aceitar essa verdade, que o Senhor abra o nosso entendimento, a nossa mente, para que a gente possa louvar, adorar e render-lhe toda a glória, todo louvor, toda a honra devida ao seu nome. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, lá no capítulo 1, versículo 4. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É o que afirma o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31. Romanos 11, 36, para que a gente possa encerrar. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória
eternamente. Amém? A Deus, somente a Ele, seja a glória pelos séculos dos séculos. Aleluia por isso. Eu gostaria de orar com você. Que o Senhor nosso Deus e Pai abra o seu coração, a sua mente, para que você possa enxergar, para que você possa chegar ao pleno conhecimento da verdade de Deus, para que você possa compreender a verdade de Deus. Um Deus que em Cristo nos perdoa, um Deus que em Cristo nos liberta, um Deus que em Cristo nos salva. Pois a palavra de Deus, Romanos capítulo 10, versículo 9, voltamos a afirmar. Se com a sua boca você confessa Jesus como Senhor, e de todo o seu coração, sua mente, o seu entendimento, você crê que Deus o ressuscitou, você será salvo. Amém? Recebam a bênção do Senhor. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com vocês. Não somente hoje, mas sempre. Em o nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe. Se cuida.